Olá, pessoal! Preparem-se para a gente mergulhar no misterioso deserto da Arábia Saudita, É isso aí. onde a gente vai explorar uma formação rochosa chamada Al-Nazla. Incrível. Imagine um bloco gigante de arenito, quase perfeitamente dividido ao meio e equilibrado em pequenas bases. É como se um gigante tivesse usado um laser para cortá-la. A precisão da divisão é de cair o queixo. É realmente impressionante. E essa formação fica a cerca de 50 quilômetros ao sul do oásis de Taima. Isso mesmo. E as gravuras rupestres na superfície de Al-Nazla Ah, indicam que ela tem sido um ponto de interesse para as pessoas por milhares de anos. E é justamente por isso que a gente está aqui. com certeza. A gente vai investigar as explicações científicas para essa divisão intrigante. Legal. E claro, dar uma olhada nas teorias alternativas que sempre rondam mistérios como esse. É sempre bom ter a mente aberta. Mas primeiro vamos visualizar a cena. Visualizar. Me fale mais sobre Al-Nazla. Qual o tamanho dela? Descreva a divisão. A Al-Nazla tem cerca de 6 metros de altura e 9 metros de largura. E o que a torna tão especial é essa divisão perfeitamente vertical, que atravessa de cima a baixo. Certo. Não é apenas uma rachadura irregular. É incrivelmente reta e simétrica. É tão precisa que é difícil acreditar que seja alvo da natureza, né? É de impressionar mesmo. Mas vamos começar com as explicações científicas. Vamos lá. Que a geologia nos diz sobre como essa divisão pode ter se formado. Bem, uma das principais teorias é que Al-Nazla está localizada em uma zona de falha geológica, especificamente uma falha de deslizamento lateral. Entendi. Imagine duas placas tectônicas se movendo horizontalmente uma em relação à outra. Certo. A pressão e o atrito constantes podem criar uma zona de fraqueza na rocha. Faz sentido. E com o tempo, essa tensão pode causar uma fratura, resultando em uma divisão limpa, como a que vemos em Al-Nazla. Entendi. É como se a rocha tivesse sido cortada ao longo dessa linha de falha por causa do movimento das placas. Exatamente. Mas mesmo assim, me intriga a perfeição da divisão. Será que a erosão também teve um papel importante nesse processo? Com certeza a erosão é um escultor incansável. É verdade? Especialmente em ambientes desérticos, ventos fortes carregando areia, as variações extremas de temperatura entre o dia e a noite. Nossa. E até mesmo chuvas ocasionais podem ter desgastado a rocha ao longo de milhares de anos. Caramba. É provável que a erosão tenha agido de forma mais intensa na base da rocha, que já era mais estreita devido à falha. Certo. O que contribuiu para a formação da divisão e deixou a Nazla em um equilíbrio aparentemente precário. Então podemos dizer que a falha geológica preparou o terreno e a erosão pacientemente fez o resto. Exatamente. E não podemos esquecer da composição da própria rocha. É verdade. O arenito é formado por grãos de areia compactados e cimentados por minerais. Dependendo da composição mineral, o arenito pode ser mais suscetível a fraturas em determinadas direções. Interessante. É possível que a presença de minerais frágeis ao longo da linha de falha tenha facilitado a divisão da rocha. Interessante. Então temos a combinação da falha da erosão e da composição mineral do arenito, Isso. atuando em conjunto ao longo de milênios para criar essa maravilha geológica. É realmente fascinante como a natureza, com seus processos lentos e poderosos, consegue esculpir formas tão incríveis. Incrível. Mas claro, a mente humana adora um bom mistério. É verdade. E com uma formação tão peculiar como o Nazla, não poderiam faltar as teorias alternativas, certo? Exatamente. A precisão da divisão leva alguns a especular que a Al-Nazla pode ser obra de uma civilização antiga, Que interessante. com tecnologia avançada que nós desconhecemos. Nossa. Imagine, só ferramentas de corte incrivelmente precisas, capazes de fatiar a rocha como manteiga. É realmente intrigante. Afinal, como resistir à ideia de que civilizações perdidas podem ter deixado suas marcas em nosso planeta? É verdade. Mas e as teorias mais místicas? O que dizem sobre a origem de Al-Nazla? As teorias místicas. Sempre presentes quando o assunto são mistérios inexplicáveis. Há quem acredite que Al-Nazla seja resultado de intervenção divina ou um sinal dos deuses. Sim. Ou quem sabe até mesmo uma obra de seres extraterrestres. Seria uma bela história para contar, não é? Que Mas, por enquanto, vamos nos ater ao que sabemos sobre a história da região. vai ser bom. Sei que Taima Oasis, próximo ao Nazla, tem uma rica história, certo? Com certeza. Taima é um oásis que remonta à antiguidade. Um ponto estratégico em rotas de caravanas Sim. que cruzavam a Península Arábica conectando a diferentes civilizações. Caramba. A região foi habitada por diversos povos ao longo dos séculos, deixando para trás um legado de arte rupestre, inscrições e ruínas que contam a história da interação humana. Com
com esse ambiente desafiador. Então, Al-Nazla está em uma região com uma longa e rica história humana. Exatamente. E essas gravuras rupestres encontradas em Al-Nazla, Sim. que elas nos revelam sobre as pessoas que habitaram a região. As gravuras rupestres ou petroglifos, encontradas em Al-Nazla e em outras áreas de Taima, nos fornecem um vislumbre da vida dos povos antigos que habitaram a região. Que legal. São representações de animais, cenas de caça, figuras humanas, símbolos abstratos. É como se eles tivessem deixado uma mensagem codificada para gerações futuras. Que fascinante. É como se pudéssemos, através dessas gravuras, ter um contato direto com o passado, É verdade. com a cultura e o cotidiano dessas pessoas que viveram há tanto tempo. E o que os pesquisadores já descobriram sobre os autores dessas gravuras. Sabemos quem foram os responsáveis por criar essas marcas em Al-Nazla. Embora a datação precisa ser um desafio. Certo. A maioria dos pesquisadores acredita que as gravuras em Al-Nazla tenham sido feitas por povos nômades, que habitavam a região durante o período neolítico, Neolítico. há cerca de 6.000 a 8.000 anos atrás. Nossa, muito tempo. Esses povos, provavelmente pastores e caçadores, Ah. teriam encontrado em Al-Nazla um local de abrigo, de encontro e de expressão artística? É incrível pensar que essa formação rochosa já servia como um ponto de encontro para as pessoas há milhares de anos. É mesmo? E que mesmo após tanto tempo, essas gravuras ainda estão lá, resistindo ao tempo e nos contando suas histórias. Incrível, é? Mas voltando à divisão de Al-Nazla, Sim. será que essas gravuras nos dão alguma pista sobre a sua origem? Infelizmente, não há nenhuma evidência direta nas gravuras que nos permita ligar a divisão de Al-Nazla a um evento específico ou a uma intervenção humana. As gravuras nos falam sobre a vida cotidiana, as crenças e a arte desses povos, mas não fornecem informações sobre a geologia da região. Entendi. É como se a própria rocha guardasse esse segredo da sua divisão. Mas falando em segredos, me fale mais sobre a história de Taima. Claro. Sei que Nabonidos, o último rei do Império Babilônico, Viver. viveu lá por um tempo. Isso. Qual a relação dele com Anás? De acordo com registros históricos, Nabonidos passou 10 anos em Taima, Nossa. por volta de 553 AC, possivelmente por motivos religiosos ou estratégicos. Interessante. Infelizmente não há registros que mencionem Al-Nazla especificamente. Ah, que pena. Mas sua presença em Taima certamente adiciona outra camada de intriga à história da região. É realmente fascinante. Uma formação rochosa e intrigante em um local com uma história tão rica e complexa. É verdade. Mas me diga a beleza e o mistério de Al-Nazla atraem muitos visitantes. Sim, Al-Nazla se tornou um destino turístico popular, Que legal. especialmente para aqueles que se interessam por geologia, história antiga e, claro, mistérios inexplicáveis. A Arábia Saudita tem investido em infraestrutura turística na região, Que bom. tornando Al-Nazla mais acessível aos visitantes. E que bom que o governo está investindo em turismo na região. É. Mas imagino que a preservação de um sítio arqueológico tão importante como Al-Nazla seja um desafio. Com certeza. O aumento do turismo, embora traga benefícios econômicos, Sim. também traz o risco de danos ao sítio arqueológico. É verdade. É fundamental que o turismo seja gerenciado de forma responsável, com medidas para minimizar o impacto ambiental Sim. e garantir a preservação de Al-Nazla para as futuras gerações. Concordo plenamente. É preciso encontrar um equilíbrio Yeah. entre o acesso do público e a proteção desse patrimônio único. Mas mudando um pouco de assunto. Sim. Você acha que a precisão da divisão de Al-Nazla, por si, só pode ser considerada uma forma de arte natural? É uma pergunta interessante. Afinal, o que define a arte? Se considerarmos a arte como uma expressão de beleza, criatividade e significado. Então, a natureza, com suas formas e padrões complexos, pode ser vista como uma grande artista. E Al-Nazla, com sua divisão perfeita, sua imponência e sua história milenar, seria uma obra-prima dessa galeria de arte natural. Sem dúvida. É realmente incrível como a natureza consegue nos surpreender com sua beleza e mistério. Mas por hoje, acho que já exploramos bastante Al-Nazla por enquanto. Voltamos na próxima parte do nosso mergulho profundo. Até a próxima. E você, o que acha mais intrigante em Al-Nazla? A precisão da divisão ou a história milenar da região? Olha, é difícil escolher. A divisão é tão perfeita que mexe com a nossa imaginação, né? Mas saber que Al-Nazla está em um local com tanta história, com registros de civilizações antigas e passagens bíblicas, torna tudo ainda mais fascinante. É como se a gente estivesse diante de um portal para o passado, um lugar onde a geologia e a história se encontram para contar uma história épica. E por falar em história, você mencionou que Taima é um importante ponto em rotas de caravanas. Sim, Isso significa que Al-Nazla já foi vista por mercadores
viajantes e peregrinos de diferentes culturas ao longo dos séculos. Exatamente. Imagine só caravanas carregadas de especiarias, tecidos preciosos e pedras preciosas cruzando o deserto sob o sol escaldante com Al-Nazla como um ponto de referência na vastidão da paisagem. É possível que Al-Nazla tenha sido um local de descanso, de reabastecimento e até mesmo de veneração para esses viajantes. É incrível pensar em todas as histórias que Al-Nazla testemunhou ao longo dos milênios. E me diz uma coisa, as gravuras rupestres encontradas em Al-Nazla. Elas nos dão alguma pista sobre como as pessoas daquela época viam essa formação rochosa. Será que elas se consideravam sagrada? As gravuras rupestres são como um livro aberto sobre a cultura e as crenças dos povos antigos, mas nem sempre conseguimos decifrar todas as suas mensagens. Sei. Algumas representações sugerem que Al-Nazla pode ter tido um significado especial para esses povos. Há figuras que lembram rituais, danças e até mesmo oferendas. É possível que Al-Nazla fosse vista como um local sagrado, um ponto de conexão com o divino. Então, além de ser uma maravilha geológica, Al-Nazla também pode ter sido um local de rito de celebração e de conexão com o mundo espiritual. Possível. É realmente fascinante como um único lugar pode ter tantos significados diferentes ao longo do tempo. E essa multiplicidade de significados que torna Al-Nazla tão especial. Verdade. Ela nos conecta com o passado, nos faz questionar o presente e nos inspira a imaginar o futuro. E por falar em futuro, me preocupa o impacto do turismo na preservação de um sítio arqueológico tão importante como Al-Nazla. Sim. O que está sendo feito para garantir que as futuras gerações também possam apreciar essa maravilha. Essa é uma preocupação importante. Felizmente, o governo saudita tem implementado medidas para proteger Al-Nazla Que bom. e outros sítios arqueológicos na região. Legal. Há programas de monitoramento, controle de acesso, sinalização educativa e conscientização dos visitantes sobre a importância da preservação. Que bom saber que estão tomando medidas para proteger Al-Nazla. Afinal, não queremos que essa formação rochosa que resistiu a milênios de erosão e às intempéries do deserto seja danificada pela ação humana. Exatamente. A preservação de Al-Nazla é uma responsabilidade de todos nós. Concordo. Cabe aos governos implementar políticas de proteção, Sim. aos pesquisadores estudar e documentar o sítio arqueológico e aos visitantes agir com respeito e consciência. E falando em respeito e consciência, você acha que o turismo em Al-Nazla deveria ser restrito? Ou é importante que as pessoas tenham acesso a esse lugar e possam se conectar com a história e a natureza? É um dilema complexo. Por um lado, o acesso irrestrito pode levar à degradação do sítio arqueológico. Certo. Por outro lado, negar o acesso a um patrimônio cultural tão importante seria privar as pessoas de uma experiência enriquecedora. É verdade. Acredito que a chave está em encontrar um equilíbrio entre o acesso e a preservação. É como aquele ditado, preserve para ter o que usar. Exatamente. E no caso de Al-Nazla, preserve para ter o que admirar. É fundamental que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse lugar, mas é preciso fazê-lo de forma responsável, com respeito pela história, pela cultura, pela natureza. Concordo plenamente. Mas voltando às teorias sobre a origem da divisão de Al-Nazla, você acha que a explicação científica é suficiente para explicar a precisão da fenda? Ou ainda há espaço para mistério e especulação? É uma boa pergunta. A ciência nos fornece explicações plausíveis baseadas em evidências e em processos naturais que podemos observar e compreender. No entanto, a mente humana é curiosa por natureza e sempre busca respostas para o que parece inexplicável. É verdade. É por isso que as teorias alternativas, por mais improváveis que sejam, continuam a fascinar as pessoas. E no caso de Al-Nazla, a precisão da divisão é tão impressionante que é natural que as pessoas se perguntem se não haveria algo além da nossa compreensão por trás da sua formação. É como se Al-Nazla fosse um enigma que desafia a nossa lógica e nos convida a questionar os limites do nosso conhecimento. E talvez seja essa. A beleza de Al-Nazla, ela nos instiga a pensar, questionar e imaginar. Com certeza. E no final das contas, a busca por respostas é tão importante quanto as respostas em si. Com certeza. Afinal, o mistério faz parte da aventura do conhecimento. Sem dúvida. É ele que nos impulsiona a explorar, a pesquisar, a descobrir. Verdade. E quem sabe um dia a ciência consiga desvendar todos os segredos de Al-Nazla. Mas até lá, podemos continuar a nos maravilhar com sua beleza e mistério e apreciar a riqueza histórica e cultural da região onde ela se encontra. É verdade. Al-Nazla é um lembrete de que o mundo está cheio de maravilhas, esperando para serem descobertas, e que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Sem dúvida. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, vamos explorar as diferentes perspectivas sobre a origem da fenda e o que podemos aprender com Al-Nazla sobre a nossa própria busca por conhecimento. Isso aí. Fiquem ligados. E estamos de volta para a parte final do nosso mergulho profundo em Al-Nazla. Nas últimas partes, a gente explorou as explicações científicas para a divisão da rocha, a rica história de Taima
e os desafios da preservação desse sítio arqueológico único. Isso aí Mas ainda temos muito a desvendar sobre esse enigma geológico. É verdade. A NASA nos coloca frente a frente com um dos grandes desafios do conhecimento. Como conciliar as explicações científicas com a nossa fascinação pelo mistério. Exatamente. A ciência nos oferece um conjunto de ferramentas para entender o mundo. Mas às vezes, a natureza nos apresenta fenômenos que desafiam a nossa lógica Sim. e nos fazem questionar o que sabemos. E é justamente nesse ponto que a mente humana se torna ainda mais criativa. Ao se deparar com o inexplicável, buscamos padrões, conexões e até mesmo explicações sobrenaturais para dar sentido ao que vemos. No caso de Al-Nazla, a precisão da divisão é tão impressionante que é quase irresistível imaginar que algo extraordinário aconteceu ali. É como se a gente quisesse acreditar que a história é mais emocionante do que a ciência pode explicar. Mas falando sério, você acha que a ciência já tem todas as respostas sobre Al-Nazla? Ou ainda há espaço para novas descobertas? A ciência é um processo constante de descoberta e revisão. Verdade. O que sabemos hoje sobre Al-Nazla pode ser apenas a ponta do iceberg. Novas tecnologias, pesquisas arqueológicas e estudos geológicos podem revelar informações que nem imaginamos. Nossa. Quem sabe no futuro a gente possa ter uma compreensão ainda mais completa sobre a formação de Al-Nazla. Que incrível. E desvendar de vez esse mistério. Mas enquanto a ciência avança, acho que podemos aproveitar esse momento de mistério para refletir sobre o que Al-Nazla nos ensina sobre a nossa própria busca por conhecimento. Concordo. Al-Nazla nos mostra que o conhecimento não é algo estático, mas sim uma jornada em constante evolução. É preciso ter a mente aberta para questionar, para duvidar e para se maravilhar com o desconhecido. Afinal, a curiosidade que nos impulsiona a explorar, a investigar e a desvendar os segredos do universo. E Al-Nazla, com sua beleza enigmática e sua história milenar, é um convite para essa jornada de descobertas. Com certeza. Ela nos lembra que o mundo está cheio de maravilhas que ainda não compreendemos completamente. É verdade. E que a busca por conhecimento é uma aventura que nunca termina. Exatamente. Al-Nazla é um símbolo da nossa relação com o desconhecido. Ela nos inspira a questionar, a buscar respostas e apreciar a beleza do mistério. Sim. E quem sabe no futuro a gente possa olhar para trás e se orgulhar da nossa capacidade de desvendar os segredos da natureza sem perder o fascínio pelo que ainda está por ser descoberto. E com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em Al-Nazla. É isso aí. Esperamos que vocês tenham apreciado a jornada. Até a próxima, exploradores.